Durante sessão do plenário do Senado, no dia em que se completavam 200 anos do Parlamento brasileiro, o senador Eduardo Girão fez um forte alerta sobre a postura subserviente adotada pelas casas legislativas, em especial pelo Senado sob o comando de Rodrigo Pacheco. O senador afirmou: "Nós estamos vivendo no país uma insegurança jurídica sem precedentes que está deixando os brasileiros, o cidadão, completamente atordoado com o nível de barbaridades que a gente está vendo no país, daqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, os principais guardiões. Mas o que a gente vê, com raras e importantes exceções, são abusos em cima de abusos. Desde o início do mandato, a gente vê uma escalada autoritária da nossa Corte Suprema." Girão disse: "O que a gente não pode aceitar é um país sem lei, no qual a justiça se resume a uma pessoa hoje no país. Uma pessoa. Esse inquérito das fake news, que não tem o devido processo legal, causa um estrago terrível à nação, algo similar a uma ditadura que a cada dia se aproxima do Brasil. Começou com a ditadura do judiciário e agora do próprio governo." O senador exemplificou com a proposta do PL da censura que o governo tenta impor aos brasileiros a qualquer custo. Enquanto Girão falava sobre a autorização que permanece no texto para que o governo crie um Ministério da Verdade, o senador Esperidião Amin pediu um à parte e comentou a proposta de se levar à votação um projeto de lei que sequer tem um texto final, com interferência de outros poderes. Esperidião Amin lembrou: "Na quarta-feira da semana passada, o presidente do TSE esteve aqui para oferecer 5 propostas a serem acrescentadas ao projeto de lei, em que já estava o seu relator praticamente com o trabalho concluído, tanto é que foi apresentado no dia 27. Então, como se fosse: olha, bota mais essas 5 pinceladas aí na sua obra de arte." Lembrando o dia do parlamento, Esperidião Amin alertou: "O parlamento não se valoriza e não se faz respeitar quando abre mão de responsabilidades de criar a lei. Criar a lei com o munus, com a ordem que o povo lhe deu diretamente. É verdade que o sistema de democracia representativa está vivendo uma grande crise no mundo inteiro, mas ninguém conseguiu um substituto melhor ainda. Então, o representante do povo é aquele que o povo elege, não é ninguém nomeado." Respondendo ao à parte, Girão afirmou: "O parlamento, o Senado, precisa se dar ao respeito. E, infelizmente, a gente tem visto uma omissão flagrante desta casa para que se faça respeitar a Constituição, para que cumpra seu dever. Quando tiver exageros, abusos de alguns ministros do STF, que esta casa se posicione, faça o seu dever. São 60 pedidos de impeachment engavetados. Na sociedade lá fora, quando a gente vai no mercado, na feira, a imagem desta casa está péssima. Quando nós vamos tomar consciência para cumprirmos o nosso dever?" O senador Girão descreveu como o totalitarismo do governo Lula, com apoio do Supremo Tribunal Federal, não se esconde. Girão mencionou os esforços do governo Lula para impor o PL da censura e lembrou: "O Lula declarou publicamente antes da campanha que um de seus principais objetivos no novo governo seria o controle da comunicação, da mídia nas redes sociais. Prova eloquente disso foi a instituição da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia no âmbito da CGU e a sinalização para a criação da Rede de Defesa da Verdade no âmbito da SECOM." O senador lembrou ainda a multa imposta pelo ministro de Lula ao Google por expressar uma posição e disse: "É uma medida típica de uma ditadura." Ele prosseguiu:
Além disso, a decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandando a Polícia Federal investigar o Google, ouvir os presidentes de algumas empresas pelo mesmo motivo e vir ao Congresso, como bem lembrou o senador Esperidião Amin, e influenciar na votação da matéria, escancara, entre outras situações, uma interferência direta num poder e mostra um flagrante de como a regulamentação dos abusos cometidos via TSE e STF durante a campanha presidencial funcionou. Eduardo Girão questionou: será que já é uma admissão de culpa? Nós vamos aprovar o PL porque a gente errou na campanha lá atrás? Quem não se lembra das inúmeras perseguições a empreendedores, comunicadores, artistas, religiosos e até parlamentares? O senador disse: todos, por coincidência, conservadores. Todos conservadores. Todos de um lado político. Eu acho que está muito claro que quem ousa se manifestar contra o sistema dominante é censurado. O senador apontou: além do claro cerceamento da liberdade de expressão e da instituição de um verdadeiro censor nacional que ficará encarregado de definir o que é verdade, o que é mentira, ou seja, aquilo que pode ser dito ou não, existem outros interesses por trás desse PL, atenção Brasil, e que podem explicar a forte campanha feita por parte expressiva da grande e velha mídia. Esse PL tem vários artigos que tratam do pagamento pelas plataformas de conteúdos jornalísticos. Isso certamente vai impactar a remuneração dos comunicadores independentes, vai impactar negativamente das redes sociais, promovendo uma verdadeira reserva de mercado para essa tradicional mídia, que voltariam a ser os únicos veículos de formação da opinião dos brasileiros. O senador Eduardo Girão concluiu dizendo: estamos vivendo tempos difíceis. O Congresso Nacional tem o dever de honrar sua história republicana e defender a democracia dessa ameaça ditatorial. Não cabe nenhuma omissão nossa neste momento crítico. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados de Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram, sem qualquer reação, a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados
censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que o STF deve anular essa graça concedida pelo presidente. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há quase 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa sem individualização de conduta, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos, em uma espécie de parceria com a velha imprensa. Matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 22 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador Cajuru, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros, brasileiras que estão agora nos assistindo por todo o pool de comunicação da Casa Revisora da República, eu venho nesse dia de hoje deixar uma frase para reflexão muito importante, que é uma premissa na minha vida, sabendo das minhas inúmeras limitações e imperfeições. Os fins não justificam os meios. Nós estamos vivendo no país, senador Marcos Pontes, astronauta, meu irmão,
uma insegurança jurídica sem precedentes, que está deixando os brasileiros, o cidadão, completamente atordoado com o nível de barbaridades que a gente está vendo no país, daqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, os principais guardiões. Mas o que a gente vê, com raras exceções e importantes, são abusos em cima de abusos. Isso aqui, desde o início do mandato, a gente vê uma escalada autoritária da nossa Corte Suprema. Quero, em primeiro lugar, deixar muito claro que quem errou tem que ser responsabilizado. Qualquer pessoa, seja ele presidente, ex-presidente, seja um cidadão, seja quem for. O que a gente não pode aceitar é um país sem lei, onde a justiça se resume a uma pessoa. Hoje no país, uma pessoa. Esse inquérito das fake news, que não tem o devido processo legal, foi motivo até de impeachment de colegas aqui, do ministro Alexandre de Moraes, um pedido de impeachment. Eu fui um dos signatários. Causa um estrago terrível na nação. Algo similar a uma ditadura que a cada dia se aproxima do Brasil. Começou com a ditadura do judiciário e agora o próprio governo, com o assunto que eu quero falar aqui agora, sobre esse PL 2630, que nós não temos que dourar a pílula, não. É um PL da censura, que ontem foi adiado pela mobilização da nação brasileira, das pessoas comuns, de forma respeitosa, ordeira, pacífica, como tem que ser. Cobraram aos seus deputados federais o voto, o posicionamento. E o governo Lula percebeu que não tinha voto. Mesmo liberando, segundo a grande mídia colocou, 10 B de bola e de índio, bilhões de reais, para na última hora tentar virar o jogo de novo. Porque antes estava na frente quem queria a censura. Depois virou pela liberdade. E ontem se tentou a manobra para virar de novo, mas os deputados seguraram. Eu quero parabenizar os deputados federais, quero parabenizar, sobretudo, a sociedade brasileira por se manter vigilante. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E esse projeto de lei, que tem um nome até pomposo, Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Olha só a perspicácia deles. E em seguida apelidado de PL das fake news. Mas para qualquer pessoa bem intencionada, ao estudar de forma serena, tranquila, à luz da razão, da lei, sem ódio no coração, sem vontade de perseguir os adversários, o título adequado, todos vão chegar à conclusão que é PL da censura mesmo. O relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB, retirou, é verdade, algumas expressões do texto original para suavizar sua aparência. Na versão anterior, o artigo 53 determinava que o Poder Executivo estabeleceria a constituição de um órgão determinado, abro aspas, entidade autônoma de supervisão, para fazer toda a regulação da lei. Dentre suas prerrogativas, o poder de impedir veiculação de notícias, promover a remoção de conteúdos, de contas e de usuários da internet, vigiar e punir os provedores que não respeitarem as regras e intervir através de protocolos de segurança, podendo impor
o pagamento de multa milionária, que na verdade agora é bilionária, com o que aconteceu ontem, eu vou falar aqui. A criação dessa entidade foi retirada na versão final, mas todas as suas funções foram mantidas. Ou seja, ao aprovar a lei, se Deus quiser não vamos aprovar isso, porque foi um valor conquistado do povo brasileiro, a livre opinião, com muito suor e sangue, a responsabilidade pela sua regulamentação será integralmente do Poder Executivo, através de decretos presidenciais. Olha só a quem estará servindo esse PL da censura. Claro, senador Espiridione. Eu peço perdão por interferir exatamente neste momento, mas Vossa Excelência está tocando no foco do busilis, quer dizer, o núcleo do núcleo. Retirar a criação da entidade, mas manter uma lei cujo espírito chama por uma entidade, é facilitar, liberalizar, ou seja, deixar ao escrutínio do Executivo a escolha de que bicho será esse. Porque você cria todo o aparato. Dizem que a nossa Constituição foi preparada para o sistema parlamentarista. E depois houve uma série de necessidades de adaptação. Não sei se chegou a tanto, mas houve necessidade de adaptação. Agora, você preparar uma lei que exige um árbitro. É impossível, senador Cajuru, não haver um árbitro. O árbitro que nós temos hoje, eu aprendi isso na relatoria da CPI, dos crimes cibernéticos, em 2016, 4 subcomissões, 4 subrelatores, trabalho em que eu atualizei o meu conhecimento, que agora já está precisando de uma super atualização. Mas você criar a necessidade de um juiz, aliás, a necessidade de um árbitro é evidente, seja o Ministério Público com a Justiça, com o juiz de plantão para remover fake news e mensagens maliciosas que favorecem ao crime. Tudo isso já estava sendo discutido. Agora, quando eu monto uma lei que pede um juiz e eu não crio, é evidente que ele vai ser criado por um meio infralegal. É isto que aconteceu. De forma que é exatamente neste momento em que o senhor está focalizando esse aspecto de, olha, houve uma desistência. Absolutamente. Houve uma supressão explícita para que venha algo pior, implícito. Ou seja, criado por um meio mais fácil do que um projeto de lei ou uma lei ordinária. Então, realmente, a isto se associe, e aí eu concluo, na semana passada, na quarta-feira da semana passada, o presidente do TSE esteve aqui para oferecer 5 propostas a serem acrescentadas ao projeto de lei que já estava com o seu relator praticamente com o trabalho concluído, tanto é que foi apresentado no dia 27. Então, como se fosse, olha, bota mais essas 5 pinceladas aí na tua obra de arte. E hoje é o dia do parlamento. Hoje é o dia do parlamento. Hoje tivemos aqui uma sessão belíssima. Hoje pela manhã eu não pude assistir, com depoimentos extraordinariamente densos, como foi o do ex-presidente José Sarney. O parlamento não se valoriza e não se faz respeitar quando abre mão
de responsabilidades de criar a lei. Criar a lei com o munus, com a ordem que o povo lhe deu diretamente. É verdade que o sistema de democracia representativa está vivendo uma grande crise no mundo inteiro, mas ninguém conseguiu um substituto melhor ainda. Então, o representante do povo é aquele que o povo elege. Não é ninguém nomeado. Então, no dia do parlamento, eu queria fazer essa reflexão para que todos nós, e a partir do seu discurso, isso fica mais necessário ainda, possamos conduzir a nossa missão. Muito obrigado, senador Espiridião Amin. Eu peço que inclua a parte do senador Espiridião no nosso pronunciamento e peço pela sua benevolência, senador presidente Cajuru, que me dê mais 5 minutinhos para eu poder terminar aqui o discurso. Eu queria dizer que o senador Espiridião Amin foi muito feliz em falar dos 200 anos do bicentenário do parlamento. No ano que vem nós vamos ter o bicentenário dessa casa, que está completamente apartada, separada da sociedade brasileira e cada vez mais. O parlamento, o Senado, precisa se dar o respeito. Precisa se dar o respeito. E, infelizmente, a gente tem visto uma omissão flagrante dessa casa para respeitar, para que se faça respeitar a Constituição, para que cumpra seu dever, que quando tiver exageros, abusos de alguns ministros do STF, que essa casa se posicione, faça o seu dever. São 60 pedidos de impeachment engavetados. A sociedade lá fora, quando a gente vai no mercado, na feira, a imagem dessa casa está péssima. Quando nós vamos tomar consciência para cumprirmos o nosso dever e assistir de camarote o que está acontecendo aí? Eu queria, senhor presidente, dizer que está aí, essa parte do senador Espiridião Amin justifica a razão da pressa do governo em aprovar isso ontem. Retirou, deu um balão, no linguajar do futebol, um drible, para tentar aprovar. Mas todo mundo viu que o objetivo era esse. O Lula declarou publicamente antes da campanha que um de seus principais objetivos no novo governo seria o controle da comunicação, da mídia, nas redes sociais. Prova eloquente disso foi a instituição da Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, no âmbito da CGU, e a sinalização para a criação da Rede de Defesa da Verdade, no âmbito da SECOM. A decisão do ministro da Justiça ontem, através da Secretaria Nacional de Defesa ao Consumidor, impondo como medida cautelar o pagamento de multa de R$1 milhão por hora ao Google, obrigando a retirar um contraponto, uma opinião de uma empresa privada, gente, que é contrária ao PL da censura. É uma medida típica de ditadura. Além disso, a decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandando a Polícia Federal investigar o Google, ouvir os presidentes de algumas empresas, pelo mesmo motivo, e via o Congresso, como bem lembrou o senador Espiridião Amin, influenciar na votação da matéria escancara, dentre outras situações, uma interferência direta num poder, e mostra um flagrante de como a regulamentação dos abusos cometidos via TSE e STF durante a campanha presidencial funcionou. Será que é já uma admissão de culpa? Não, vamos aprovar o PL porque a gente errou na campanha lá atrás. Quem não se lembra das inúmeras perseguições a empreendedores, comunicadores, artistas, religiosos e até parlamentares, todos
coincidência, conservadores. Todos conservadores, todo de um lado político. Eu acho que está muito claro que quem ousa se manifestar contra o sistema dominante, né? E aí a gente vê uma proibição, por exemplo, da divulgação de uma pauta histórica do PT, e eu respeito, é a pauta histórica do PT com relação ao aborto, por exemplo. Quando você ousa falar sobre isso na época da campanha, que o Lula defende, que o Lula é a favor, aí não pode, é censurado. Veja o que é que ele fez desde o início do começo do governo. Atitudes pró-aborto. Ou quando a Jovem Pan foi proibida de citar Lula como ex-presidiário. Ou quando a Gazeta do Povo, veículos independentes de verdade, foi proibido de informar sobre as amizades de Lula com o ditador Daniel Ortega. Ou quando chega ao cúmulo de exercer a censura prévia, proibindo o lançamento de um documentário pelo Brasil Paralelo. Abuso esse que foi, na época, um voto da ministra Carmen Lúcia. Democracia a gente vê depois das eleições. Para encerrar, senhor presidente Cajuru, o senhor foi muito benevolente, mas além do claro cerceamento da liberdade de expressão e a instituição de um verdadeiro censor nacional que ficará encarregado de definir o que é verdade e o que é mentira, ou seja, aquilo que pode ser dito ou não dito, existem outros interesses por trás desse PL, atenção Brasil, e que podem explicar a forte campanha feita por parte expressiva da grande e velha mídia. Esse PL tem vários artigos que tratam do pagamento pelas plataformas de conteúdos jornalísticos. Isso certamente vai impactar na remuneração dos comunicadores independentes. Vai impactar negativamente das redes sociais, promovendo uma verdadeira reserva de mercado para essa tradicional mídia, que voltariam a ser os únicos veículos de formação de opinião dos brasileiros. Concluindo, estamos vivendo tempos difíceis. O Congresso Nacional tem o dever de honrar sua história republicana e defender a democracia dessa ameaça ditatorial. Não cabe nenhuma omissão nossa nesse momento crítico. Eu encerro com as palavras do bispo Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz de 1984. Só a frase. Só a frase desse grande pacifista e humanista Desmond Tutu, Nobel da Paz de 1984, vendo aqui adolescentes visitando essa casa revisora da República. Sejam muito bem-vindos aqui no Senado Federal. Olha a frase dele: se você fica neutro em situações de injustiça, você está escolhendo o lado do opressor. Muito obrigado pela tolerância, senador, presidente dessa sessão, Jorge Cajuru, e muito obrigado pela atenção dos colegas nessa tarde. Muito obrigado. Quando a gente gosta de